Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A Luísa, continuando a reflexão da Aline do vídeo, ela fala no dia 24 de fevereiro de 1912, no volume 11. A alma que faz a divina vontade perde o seu temperamento e adquire o temperamento de Jesus. Sorriso de Jesus. Esse é o título. E ela escreve assim: tendo visto várias almas ao redor de Jesus, especialmente uma muito sensível, Jesus me disse: minha filha, as almas de temperamento sensível, se põem ao bem, fazem mais progresso que as outras, porque a sua sensibilidade as leva a empreendimentos grandes e árduos. Eu lhe roguei que lhe tirasse esse resto de sensibilidade humana que lhe restava, que a apertasse mais a ele, que lhe dissesse que a amava, pois ao ouvir-se dizer que a amava, a conquistaria de tudo. Verás que alcançarás. Não me vencestes assim, dizendo-me que me amavas tanto, tanto? Jesus continua dizendo: sim, sim, falo-ei, mas preciso da sua cooperação, preciso que fuja o mais possível das pessoas que lhe estimulam a sensibilidade. Então eu acrescentei: meu amor, me diga, e o meu temperamento qual é? E Jesus: quem vive na minha vontade perde o seu temperamento e adquire o meu. Assim que na alma que faz minha vontade se descobre um temperamento afável, atrativo, penetrante, digno e ao mesmo tempo simples, de uma simplicidade infantil. Em suma, me assemelha em tudo. Antes, mais ainda, tem em seu poder o temperamento como quer e como se necessita, pois como vive em minha vontade, toma parte em minha potência. Portanto, tem as coisas e a si mesmo à sua disposição, assim que, segundo a circunstância e as pessoas com as que tratam, toma o meu temperamento e o desenvolve. E eu, diz-me, dá-me um primeiro lugar no teu querer? Jesus sorrindo: sim, sim, prometo-te, da minha vontade não te farei sair jamais, e tomarás e farás o que queiras. E eu, Jesus, quero ser pobre, pobre, pequena, pequena de tuas mesmas coisas, que não quero nada melhor que as tenha tu mesmo, e eu só te quero a ti, e conforme necessite as coisas, tu me as dará. Não é verdade, ó Jesus? E Jesus: bravo, bravo, a minha filha finalmente encontrei uma que não quer nada, todos querem alguma coisa de mim. Mas não é todo, isso é a mim mesmo, em troca, tu com não querer nada quiseste tudo. E aqui está toda a fineza e a astúcia do verdadeiro amor. Eu sorri e Jesus desapareceu. Então, Jesus aqui vai explicar para Luísa que as almas sensíveis, as pessoas que têm sensibilidade, elas fazem obras grandes, porque a sensibilidade, né, elas conseguem sentir, né? Mas que Jesus tirou essa sensibilidade da Luísa, tirou tudo, porque ele não queria ela sendo, como que eu vou dizer assim, sendo, não é coagida, mas sendo assim, influenciada, né, por outras pessoas. Que ela fosse reta só no querer dele, sem influência de outras pessoas. Por quê? As pessoas, cada uma tem uma maneira de ser e tem um temperamento. E as pessoas, até, às vezes, tem gente que elas são, como é que eu vou dizer, gente? Me foge as palavras na hora. Manipuladoras. Não é por mal, não. A pessoa é manipuladora, ela sabe manipular, ela sabe te levar para onde ela quer. Ela tem esse dom de manipular. Se é bom ou se é ruim, bom, não vou discutir aqui agora, mas a pessoa é manipuladora. Então a pessoa consegue te levar aonde ela quer e ela te tira da divina vontade, ela te tira do querer de Deus. Então Deus tirou essa sensibilidade da Luísa para que ela não fosse influenciada
talvez por uma pessoa manipuladora, né? Mesmo que fosse com muita boa intenção, mas manipulava, né? Manipula. Então, ela pede que Jesus diga a ela qual é o temperamento dela. Então, Jesus fala que o, o filho da divina vontade, ele não tem temperamento. Porque o nosso, né, a gente sabe, se estuda, que existe vários tipos de temperamento, né? Sanguíneo, há vários, agora eu não me lembro aqui, mas vários tipos. Mas ele diz que não, nós não temos nada disso. O filho da divina vontade, o temperamento dele é o de Jesus, né? É um temperamento. A pessoa, quando ela, ela está na vontade divina, ela passa a ser um novo Jesus. E como que é Jesus? Quem vive, aqui ele diz assim: quem vive na minha vontade perde o seu temperamento e adquire o meu. Né? Assim, a alma que faz a vontade se descobre um temperamento afável. A gente conhece muita gente assim, eu pelo menos conheço pessoas assim, que elas são assim, elas são tão delicadas, elas são tão amáveis, são tão afáveis, são tão assim, mas ao mesmo tempo tão imponentes, elas sabem que elas mostram Jesus, elas refletem Jesus para a gente, né? E é isso que ele quer dela, que ele quer que ela seja uma pessoa assim. Então ela disse, então que era para tirar tudo dela, né? Então tira temperamento, tira sensibilidade, tira tudo. Eu só quero você e não me dá também nada mais, não. Só me dá o que eu necessito. Eu nem quero pedir nada, eu vou pedir o que eu necessito, o Senhor vai me dando. E assim vai vivendo dentro da vontade dele. E ele gostou dessa atitude dela, porque disse que ao pedir nada, ela alcançou tudo, né? Então, e como se a gente já viu histórias bíblicas assim, né? Salomão pediu nada, aliás, pediu sabedoria, né? Pediu alguma coisa, então estou errada. Pediu alguma coisa, ele pediu sabedoria. E aqui a Luísa não pediu nada, nada. Ela não queria nada, ela queria só a medida daquilo que ela haveria de ter necessidade, né? E que ele provesse. E assim nós temos que viver, na vontade dele, na providência dele, que assim seja. Amém. Fiat. Santo Aníbal Maria, rogai por nós. Luísa Picarreta, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Volume 10, 22 de dezembro de 1910. Para realizar coisas grandes para Deus é necessário destruir a estima própria, o respeito humano e a própria natureza. Continuando meu habitual estado, via diante de minha mente vários sacerdotes. O bendito Jesus dizia: para ser hábil em fazer coisas grandes para Deus, é necessário destruir a estima própria. É o amor próprio, né? Que é aquilo que a gente faz pensando na gente, pensando no nosso bem-estar, no nosso conforto, pensando em obter alguma vantagem para nós. Isso é até na ordem espiritual temos que tomar cuidado. De não fazer nada para ser visto por ninguém, esperando elogio, esperando até mesmo comentários dos outros em relação ao que fazemos. Coisas assim que a gente sempre espera do outro, parece que para dar um ânimo para a gente fazer aquilo, impulsionar a gente a continuar fazendo, até com isso a gente tem que tomar cuidado, porque se na ausência disso, isso nos perturba, nos tira a paz. Então, pode ser que não aquilo que a gente fez não foi totalmente por Deus. Não foi para Deus, mas ali eu estava esperando colher algo para mim que eu não colhi e me frustrei. Então,
o início, o meio e o fim tem que ser tudo com a finalidade de ser para Deus. Então, não importa o que vier de bom daquilo que a gente faz, a gente dá para Deus, a gente sabe que é de Deus, mas também se o que vier também que não for à vista aos nossos olhos como bom, também se torna bom, porque a gente sabe que foi tudo para Deus, foi tudo feito para Deus, então tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, então isso não nos perturba, porque a gente não quer ganhar nada para nós, não quer roubar de Deus. Quando a gente tem estima própria, principalmente naquilo que a gente faz para Deus, esperando algo em troca, a gente está roubando de Deus, roubando aqueles dons que Ele deu para nós, que Ele deu para a gente usar os bens dele no banco, que é o banco da graça, para que aquele banco se, aquele dinheiro, né, aquele bem, que não é dinheiro, mas aquele bem que veio de Deus, renda. Eu estou comparando ao banco para entender que é tipo no banco quando você faz um depósito na poupança. Aquilo vai render juros mensais e até chegar anualmente um valor lá que aumenta naquilo que foi depositado antes por causa dos juros. Então, a virtude, os dons, aquilo que Deus nos dá é para render para Ele, para a glória dele também. E como a gente faz isso render? Quando a gente pega aquilo que é de Deus e doa para o próximo aquele dom, vai a serviço do próximo e aqueles frutos que a gente colhe, a gente entrega para Deus toda a renda, todo o lucro, tudo para Deus, não querendo nada para a gente mesmo. Roubar de Deus significa pegar algo para a gente e guardar. Olha, eu recebi, né, aquele elogio ali, eu peguei aquilo para mim, como que aí eu que fiz, aí eu tiro o eu de Deus, né? Eu me tiro da presença de Deus, parte daquilo ali eu tiro de Deus e falo que aquilo é meu. Então, o que que a estima própria faz? A estima própria é esse desejo de recompensa. Ah, não, só Deus não pode ganhar, eu tenho que ganhar também, mas é querer ganhar sem Deus. Então, eu fico chateado quando eu não recebo algo que eu sinto assim que vai favorecer o meu ego, vai fazer eu me sentir muito bem e vai me motivar. Então, quando eu não tenho aquilo, eu não faço, porque não me elogiaram, não me viram, não me reconheceram, não falaram meu nome. Ou seja, não me identificou ali, identificou só a Deus. Então, a estima própria é você querer ser identificado fora de Deus, querer ser visto, querer ser aclamado, receber algo, não precisa, porque quando a gente vive essa verdade de ser filho de Deus, tudo aquilo que contém Deus, Ele dá para nós gratuitamente. Então, nosso amor tem que ser gratuito também, assim como o de Deus. Se Ele vem até nós de forma gratuita, Ele nos ensina a ser como Ele. E de encontro ao próximo e naquilo que a gente fizer, com gratuidade. Então, eu não faço porque eu preciso ganhar algo, porque eu faço porque o meu ganho ali é honrar a Deus. Não tem coisa melhor do que você colaborar com Deus, você trabalhar com Deus, você saber que você e Deus estão trabalhando junto, em parceria, um com o outro, e não um contra o outro, né? Porque às vezes a gente, quando busca a estima própria, a gente está trabalhando contra Deus, roubando dele, em vez de lucrar junto com ele, em vez de crescer no reino dele. E ele coloca a gente no reino dele para a gente fazer o reino dele crescer, né? Trazer esse lucro para o reino dele, fazer esse reino se expandir. Com estima própria, a gente impede que as coisas possam se expandir, dar fruto. Com estima própria, a gente estraga o plano de Deus. E também entra o respeito humano, que ele vai falar aqui, ó, é necessário destruir a estima própria, o respeito humano, até a própria natureza, porque às vezes você não quer fazer aquilo, às vezes você está se sentindo mal-estar. Se a gente olha muito a nossa natureza, ela é, né, fisicamente a nossa carne, ela tem as suas inclinações já que são carnais. Então, qual que é o ponto que isso não importa? O ponto é que você sente isso, mas você não alimenta isso. Você se ocupa de Deus, daquilo que Deus pede de você. Você sente a sua natureza ali. Pode ser o que vier na hora, um medo, um cansaço, uma fadiga, um mal-estar, o que for. Você sente isso porque você não está separado do seu corpo. E Deus respeita esse fato. Ele não está te pedindo para separar do seu corpo. O que Ele está te pedindo é para não ficar preso nisso, não dar atenção
para isso, colocar o reino de Deus acima de tudo, das nossas próprias necessidades. Então você sente o que não tem problema. Agora, o que tem problema? O que tem problema e às vezes é necessário morrer para a própria natureza. É quando a gente segue mais essa força da própria natureza falando do que aquilo que é uma inspiração divina, que é aquilo que o espírito precisa naquele momento. É quando o espírito nos impele a meditar, a rezar, e a gente se deixa ser levado, por exemplo, pelo cansaço físico. O cansaço físico a gente coloca acima e não consegue fazer nenhum sacrifício. Quando precisa de fazer algo por alguém, e a gente sempre põe a desculpa do nosso cansaço. Então a gente dá mais força para o cansaço do que para aquele ato que se não, que às vezes depende só da gente mesmo ir lá e fazer. Não tem mais ninguém que possa fazer. Então está dentro de uma ordem em que você é responsável para fazer aquele ato, mas segue a natureza, você segue mais a sua natureza e fala, né? E negligencia aquela ação. Eu não vou fazer porque eu tô bravo com essa pessoa, eu não vou fazer porque eu não sinto vontade de fazer. E quando a gente fala isso, ainda não tem nada de divina vontade na gente. Por quê? Porque as coisas não podem ser movidas quando a gente sente vontade de fazer. Isso é olhar muito para a natureza das coisas, para o sentido. Ao contrário, a gente faz o que tem que ser fazer porque a gente ama a Deus mais do que a gente mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por eu amar Ele mais, eu não dou a devida atenção, mesmo sabendo da minha natureza, desse sentimento, eu não dou atenção para isso. Eu vou favorecer em mim o espírito, eu vou favorecer em mim aquilo que Deus pede de mim, vou lá e faço, sem dar atenção para mim, sem ficar conversando comigo, até com o meu próprio organismo, sabe? Sem ficar conversando com a minha dor de cabeça, com o meu cansaço. Se dá atenção quando Deus quer que dê atenção, Ele permite a gente parar e descansar, claro, mas há uns momentos também em que você sente assim que você é levado para fazer algo, a sua natureza não está assim caminhando junto. A sua natureza não está caminhando junto, mas você não fica dando atenção para isso. Por exemplo, você acorda e sente um mal-estar, uma apatia, sente em você assim um certo mau humor. Mas você não dá atenção para o mau humor, você se levanta como sempre e faz as suas orações, suas obrigações, como sempre, como se você tivesse ótimo, entende? Você não fica nem aborrecido pela própria natureza, pelo que você está sentindo, porque você sabe que isso é algo que é inconstante mesmo. Hora você está bem, hora você não está, hora você sente, hora você não sente. Então você dá atenção para Deus em tudo. Isso são formas de glorificar a Deus. E o respeito humano é quando você deixa de falar aquilo para alguém porque você não quer magoar a pessoa pensando no humano. Quando você, por respeito humano, não tem coragem assim de ser quem Jesus chama você a ser, porque você fica muito preocupado com o que os outros vão pensar. Você está sempre olhando muito para o outro, como se o outro tivesse o tempo todo te observando, te avaliando. Então você quer parecer algo para o outro para ficar bem. Você quer ficar bem num grupo, num lugar. Você quer causar uma impressão falsa nas pessoas para que com essa impressão as pessoas não vejam você como você é, como você pensa. Então você coloca uma camada, uma casca, entende? E impede, isso não dá para ser luz assim, porque o sol ilumina. O sol não coloca em volta de si uma proteção, porque o espírito humano às vezes é uma grade de proteção que a gente coloca. E o sol não, o sol ilumina aonde ele vai. Então, a gente também tem que iluminar onde a gente vai. A gente não precisa ter medo, não precisa também ficar julgando o outro, o que o outro está pensando, que a gente não sabe o que o outro está pensando. E se alguém fala alguma coisa, como você não tem respeito humano, você não fica preocupado se vão se afastar ou não de você. Você preocupa com Deus em primeiro lugar, a honra de Deus. Se for para amar alguém e desonrar a Deus, você vai fazer o quê? Vai amar a Deus. Entende? Mesmo que aquela pessoa fique chateada, você não fez nada, você defendeu a verdade, você corrigiu, entende? Você demonstrou, você fez aquilo que era certo.
Se o outro vai interpretar errado, aí tá na pessoa o problema, né? Porque ela ainda tem amor próprio demais, que ela tem muito zelo pela própria imagem, então ela fica se protegendo, o vitimismo, aí é outra história. Mas você com você fica em paz sempre. A diferença é que a pessoa que não tem esse respeito humano, ela tá sempre em paz. Porque quem age nela é Deus, então ela não fica perturbada, ela não procura nela nada. Ela sabe que ela não tem nada, que tudo que acontece com ela, então, é movido por Deus. A pessoa vive num abandono tão grande que ela não tem mais essa estima própria de pensar em si, não tem esse respeito humano, dessa preocupação exagerada com o outro, no sentido humano. E também até a própria natureza, ela faz até atos heróicos por amor a Deus até, porque às vezes a gente vai contra a própria carne mesmo, é um ato heróico você ir contra a carne, as coisas que carnais mesmo, que é impulso da carne, e você não dá atenção, você mata isso. Matar a vontade humana é justamente isso, ficar dizendo não, não todos os dias, para esse chamado, para esse impulso dessa vontade desordenada de colocar um freio nela, colocar ali, desligar ela mesma e dizer, não, divina vontade reina na minha vontade. Então, para reviver da vida divina, é o que Jesus fala, é necessário destruir a estima própria, o respeito humano e a própria natureza, para reviver da vida divina e preocupar-se só com a estima do nosso Senhor. Então, Jesus está deixando bem claro, ele é ciumento, né? Ele é o primeiro lugar. A gente tem que preocupar com a estima dele. Se a gente não é capaz de defender Jesus para não ficar mal com alguém, então a gente ainda não entendeu isso. Não entendeu isso que Jesus está ensinando para nós, o que ele quer de nós. Que é muito claro aqui, né? Ele está deixando bem claro, a estima dele vem em primeiro lugar. Do que corresponde à sua honra e glória. Então, os assuntos dele são esses. É necessário triturar, pulverizar o que concerne ao humano para poder viver de Deus. Então, na divina vontade, a gente vê tudo com olhos divinos. Nós somos divinizados. Somos colocados no centro do sol, nos tornamos o próprio sol para que a gente viva dessa luz. Então, a gente não vai mais iluminar na ordem humana, a gente vai iluminar na ordem divina. Então, essa iluminação antes humana que a gente fazia no sentido de agradar, de dizer coisas para agradar os outros, os homens, para ser aplaudido, não entra mais aqui. A iluminação, porque o sol ele queima. E isso às vezes é gostoso, mas às vezes também incomoda. Algumas pessoas podem sentir muito iluminados, outras pessoas vão sentir incomodados, porque uma vez que ele ilumina, ele também é forte, ele queima. Então ele vai queimar cegueira, surdez, a apatia e tudo aquilo que está no humano que precisa ser queimado. Então ele vai triturar, pulverizar, entendeu? Então Jesus ele quer pôr a gente nesse mesmo patamar dele, de agir desse jeito, de a gente ser pessoas assim, poderosas nele, poderosas mesmo, ter o poder de triturar, pulverizar o que concerne ao humano para poder viver de Deus. Então, para viver de Deus é necessário um heroísmo muito grande, um heroísmo gigante. E eis que não vós, mas Deus em vós falará. Porque às vezes a gente pensa, eu não posso fazer isso, eu não sou capaz, é a primeira coisa que vem. E esse ponto é o ponto certo mesmo, não tem problema. A gente tem que chegar nesse estado de perceber que é incapaz, mas não para ficar nessa incapacidade de dizer, eu não quero isso e vou embora. Não. Entendeu? A gente chega nesse ponto de incapacidade para perceber, meu Deus, para mim viver isso que o Senhor está esperando de mim, só sendo o Senhor em mim mesmo. Então Jesus vai dizer, Deus vai dizer para nós, sim, sou eu. Você quer que eu reine em você? Então abra as portas, seja nada mesmo para mim me derramar em você. Porque eu, aqui ó, mas Deus em vós falará, trabalhará, e as almas e as obras a vós confiadas terão esplêndidos efeitos. Então, você se torna sol e vai iluminar as almas que Deus confia em você, dentro da sua casa, na sua família, onde você for, no seu trabalho. Quem vai fazer isso em você? Ele já deixou bem claro que é Ele, não é você. E terão os frutos desejados por vós e por mim. Então a gente vai desejar o que Deus deseja. A gente vai desejar que as pessoas sejam iluminadas, curadas, restauradas, que experimentem a conversão. Esses desejos são santos. Tudo que a gente deseja para a glória de Deus, para o bem da alma, pensando no espírito,
Tudo isso é de Deus, né? E até as coisas necessárias humanas, que são as bênçãos divinas, que Deus concede àqueles que o amam. Tudo isso que é ordenado em Deus, os sentimentos que a gente tem em relação ao outro, de querer o bem do outro, mas isso ordenado em Deus, isso são sentimentos que o próprio Deus coloca na gente, porque uma vez que a gente se torna nada, a gente abre mão de sentimentos humanos e de olhares humanos sobre os outros. Então, aquilo que acontece com a gente, que a gente sente em relação ao outro, que a gente fala e dirige em relação ao outro, são coisas divinas depositadas em nós, porque você se torna um nada. Então, você precisa ser preenchido para viver. Então, Jesus vai te enxertar com essa luz divina. Então, tudo que vier de você vai ser bom, porque é o próprio Deus. Então, você vai olhar para as pessoas com amor, com misericórdia, com perdão, com caridade. Isso tudo são sentimentos que Deus está te dando e vai te dar um novo coração. Então, seus sentimentos vão ser ordenados também. Vão ser sentimentos divinos para o outro. E terão frutos desejados para você também, porque você vai querer o mesmo que Deus quer. Você não vai ter mais interesse próprio. Você não morreu para tudo isso, amor próprio. Então você não tem mais interesse próprio. Você não tem mais esse amor próprio. Tudo que você tem, você trabalha junto com Deus. Você é co-redentor. Você é colaborador de Deus. Então vocês dois têm os mesmos ideais e objetivos. Então você pode dizer que aquilo que Deus deseja é o que você também deseja. Então, os frutos vão ser desejados por você e por Deus. Então, pode ter certeza disso. Então, a alegria que você vai sentir de alguém que vai ser tocado, restaurado, é a mesma alegria divina. Como a obra das reuniões dos sacerdotes que eu lhe disse antes, e um destes poderia ser hábil para promover e também realizar essa obra, mas um pouco de estima própria, de temor vão, né? Medo à toa, temor vão, né? Incerteza que a gente tem, o que será, né? Será que isso é de Deus mesmo? Qualquer temor, né? O que vão falar de mim, né? E se tirarem eu do meu cargo de sacerdote, cargo não, né, gente? Mas se tirarem meu hábito, se não me deixarem mais pregar, celebrar a missa, se me punirem por falar disso, então, isso tudo, por mais que você fale assim, ah, não, mas isso pode acontecer, mas se a pessoa fica analisando demais as consequências, vamos dizer assim, ainda tem gotas de amor próprio ali, de preocupação humana e respeito humano, né? Então torna nada o trabalho, porque a graça, ela é de graça e ela é total. A graça não é meio termo. Então Jesus quer alguém inteiro, decidido, corajoso, disponível, não meio termo, nada morno. Coisa morna é horrível, né? Se a nossa natureza já não gosta daquilo que é morno, imagina Deus. Deus quer pessoas inteiras, porque Deus não faz nada pela metade. Deus não trabalha dessa forma. Então, não pode ter essas coisinhas, porque pode ser a coisa que você acha mais boba, mas se tem aquilo ali é um empecilho muito grande. Então, enquanto a gente não se anula, ainda chega o ponto de se anular totalmente, tem certos progressos que a gente não consegue fazer. Eu falo isso de mim, dando testemunho de mim. Então tem que chegar nesse ponto nulo mesmo para que realmente tudo o que Deus faz, quer derramar na ordem da graça, seja assim totalmente hábil, aconteça do jeito que Ele quer. E a graça, quando encontrar uma circundada por essas baixezas, ou seja, coisas mundanas, coisas baixas, não vem de Deus. Então quando a alma está circundada por isso, voa e não se detém. Então, e a graça, quando encontrar uma circundada por estas baixezas, voa, a graça vai embora, né? E não se detém, e o sacerdote fica homem e age como um homem. E tem no seu agir os efeitos que pode ter um homem, não já os efeitos que pode ter um sacerdote animado pelo Espírito de Jesus Cristo. Olha que lindo isso! Ser animado pelo Espírito de Jesus. Então, quando a gente olha alguém que não para na obra de Deus, a gente fala assim, uau! Que ânimo que essa pessoa tem? O que que motiva essa pessoa todos os dias a acordar a hora que acorda, a fazer o que faz, a produzir tanto, mas tanto para Deus? E a gente não pode, a gente vê que não tem como ver coisa humana nisso, porque o humano, ele é muito vulnerável, o humano é sujeito ao cansaço muito grande, à fadiga. O humano, ele ora faz, ora não faz, ele não consegue perseverar, ele não tem esse próprio, a força da graça para conseguir permanecer firme em algo que Deus confia para ele. Então a gente vê um homem, então a gente vê as falhas muito claramente ali, assim, sabe? De fazer as coisas com muita inconstância,
sujeitos a vários estados de humores diferentes e coisas do humano. Então você se aborrece muito fácil, né? Porque essa dimensão humana, a dimensão humana é essa. Deus sabe dessa nossa baixeza, dessa pequenez. O que Ele quer então? Tudo bem você ser pequeno, eu sei quem você é, eu sei. Mas é o meu espírito que vai te levantar, é meu espírito que vai te animar, é meu espírito que vai te motivar a alçar voos. Você não pode sozinho. Quem dá asa sou eu. Se eu não te dar asa, você não voa. E a asa é a minha graça. Você quer essa graça? Você quer voar? Você quer ir mais alto? Você quer vencer? Então fique comigo. Venha, venha. E não tenha medo. Abandone-se nos meus braços. É o Espírito de Deus, é essa voz que nos motiva a olhar sempre para Jesus, para Deus e não parar nunca. Nunca. Da pessoa que nunca para, a gente já sabe que ela é movida pelo Espírito de Deus. O próprio Jesus Cristo é que se move nessa pessoa. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhes deve fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Livro do Céu, 25 de maio de 1909. Jesus confunde a alma de amor. Continuando o meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha, mas eu senti todo dia como alguém que me apressava, que não me deixava perder nem um minuto de tempo, mas me tinha sempre em contínua oração. Um pensamento queria distrair-me ao dizer-me: quando o Senhor não vem, tu rezas mais, estás mais atenta, e com isto dás ocasião para que não venha, porque o Senhor dirá: já que se porta melhor quando não venho, é melhor que o prive de mim. Eu não posso perder tempo e escutar o que dizia o pensamento para fechar-lhe a porta na cara. Disse: porquanto mais ele não venha, eu mais o confundirei em amor. Eu não quero dar-lhe ocasião, isto posso e isto quero fazer. E ele é dono de fazer o que queira. E sem pensar no desatino que me havia dito o pensamento, continuei o que devia fazer. E na noite, quando já nem lembrava disso, o bendito Jesus veio e sorrindo me disse: bravo, bravo, a minha amante quer me confundir em amor. Entretanto te digo, jamais me confundirá, e se alguma vez parecer que me confunde em amor, sou eu quem te dá a liberdade de fazê-lo, porque o único alívio é a coisa que mais gozo,
por parte das criaturas é o amor. De fato, era eu quem te sugeria rezar, que rezava contigo, que não te dava descanso. Assim que, em vez de me confundires tu, eu te confundia em amor. E como tu te sentias toda cheia de amor, e por isso ficavas confusa, vendo quanto meu amor derramava em ti, pensava que me confundias com o teu amor. Mas digo-te, contanto, desde que tu procures amar-me mais, gozo destes teus desatinos e faço deles um entretenimento entre tu e eu. Bem, nesse trecho, Jesus está falando para Luísa, está explicando, e explica para nós, né? Hoje é a escola da Divina Vontade, né? É o livro do céu, está me ensinando muita coisa, né? E assim, nesse trecho, a Luísa, ela sente vontade de rezar, porque Jesus não tinha vindo ali, e ele explica para ela que se ela sentiu a vontade de rezar, se todo tempo ela estava rezando, todas as ações dela, era ele que fazia ela sentir, né? E que até o amor que ela dava para ele, era ele. Era ele que fazia ela amar ele daquela maneira, né? E para a gente, isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, eu faço, a questão do eu, né? E no Filho da Divina Vontade não há o eu, né? Não há o eu. Então, Luísa, ela nessa colocação, ela pensa que é ela que está amando Jesus, quando na realidade é ele que está fazendo ela amar, é ele que está empurrando ela para que ela dê esse amor, né? Como hoje Jesus fez comigo, né? Hoje Jesus me ensinou essa questão do fazer, né? Essa questão do caminhar, né? Caminhar. Jesus está pedindo um passo novo para mim, de caminhar, né? Caminhar, confiando plenamente nele, sabendo que é ele, né? Que faz tudo, que eu já sei, né? Mas que eu não tinha entendido com essa clareza, né? E nesse trecho, ela fala para Jesus que ela fala assim, acho muito interessante, porque ela descreve: continuando o meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha, mas eu senti todo dia como alguém que me apressava, que não me deixava perder nem um minuto de tempo, mas que me tinha sempre em contínua oração. Um pensamento queria distrair-me ao dizer-me. Então, Jesus fazia com que ela ficasse em contínua oração, apressava Luísa, não queria que Luísa perdesse um minuto. Só que ela achava que era ela, só que não era o próprio Jesus quem empurrava ela. Quando o Senhor não vem, tu rezas mais, estás mais atenta e com isto dás ocasião para que não venha, porque o Senhor dirá: já que se porta melhor quando não venho, é melhor que a prive de mim. Eu não posso perder tempo e escutar o que dizia o pensamento, para fechar-lhe a porta na cara disso. Então, a Luísa, ela não se prendeu nesse pensamento que veio até ela, né? O pensamento dela querer ficar só rezando, só fazendo alguma coisa, de pensar que por causa que só isso estava bom. Porquanto mais ele não venha, eu mais o confundirei em amor. Então, ela pensa que o amor dela vai confundir Jesus. Ela ama Jesus de um jeito tão grande. Eu não quero dar-lhe ocasião. Isto posso e isto quero fazer. Ela não queria
da ocasião de dizer que isso ela podia fazer ou aquilo ela não podia fazer. E ele é dono de fazer o que quiser, né? Então, ela reconhece que Jesus ele é dono de fazer o que ele quiser. Se ele quisesse vir, estava bom. Se ele não viesse, também estava bom, né? E sem pensar no desatino que me havia dito, o pensamento continuei o que devia fazer, né? Então, ela continuou o que ela deveria fazer. Quando nem me lembrava disso, o bendito Jesus veio e sorrindo me disse: bravo, bravo, a minha amante quer me confundir em amor? Entretanto te digo, jamais me confundirá. E se alguma vez parecer que me confunde em amor, sou eu quem te dá a liberdade de fazê-lo, né? Então, Jesus dava a liberdade de Luísa fazer, de dar esse amor, né? Porque o único alívio e a coisa que mais gozo por parte das criaturas é o amor. Então, o único alívio e a parte que ele mais gosta das criaturas é o amor. De fato, era eu quem te sugeria rezar, né? Então, ele entendeu que quando ela rezava, não era ela, era ele que sugeria ela rezar. Que rezava contigo, que não te dava descanso. Assim, em vez de me confundires tu, eu te confundi em amor. Então, era a forma de Jesus confundir Luísa em amor. Jesus fazia com que Luísa amasse ele e, ao mesmo tempo, ela era amada por ele. E como tu te sentias toda cheia de amor, e por isso ficavas confusa, vendo o quanto meu amor derramava em ti. Pensavas que me confundias com teu amor, mas digo-te contanto, desde que tu procures amar-me, mais gozo destes teus desatinos e faço deles um entretenimento entre tu e eu. Então, é tipo assim, ela achava que ela amava Jesus, então ela queria dar o amor a Jesus. E nesse trecho, Jesus explica para ela que era ele que fazia ela ter esse amor, né? Era ele que fazia ela rezar. É como acontece com a gente, né? Jesus nos empurra, não somos nós. Ele nos empurra, né? Para que a gente faça um vídeo, para que a gente faça uma partilha, para que a gente dê uma aula, para que a gente... Não é a gente até acha que é, entendeu? A gente até acha, né? Porque o estado de privação de Jesus, né? Muitas vezes dá essa confusão na alma, mas ele explica para ela que é ele. Então, não é a gente que tipo, se a gente faz, vai estar rezando, né? É o próprio Jesus quem está ali nos empurrando para que a gente reze, né? E às vezes a gente pensa que ou às vezes a gente está amando, às vezes a gente é uma pessoa muito amorosa, né? A gente é uma pessoa que é muito amorosa, é uma pessoa doce, é uma pessoa que perdoa tudo, é uma pessoa... Mas isso é o próprio Jesus, é Jesus quem produz isso em nós. É Jesus, é o próprio Jesus vivendo em nós, que molda a nossa natureza, e ele faz a gente, ele nos empurra para que a gente ame, ele nos empurra para que a gente reze, né? Porque se a gente fala, se a gente anda, se a gente respira, se a gente pensa, tudo é ele, né? Então, o nosso pensamento é o pensamento de Jesus, né? Então, Luísa, ela veio o pensamento dela, né? Porque ela não tinha entendido ainda, veio nela o pensamento de amar Jesus, de tipo assim, Jesus não veio e ela queria dar mais amor, mais amor, mais amor. Tipo assim, ele não vem, mas eu vou amá-lo, eu vou amá-lo, eu vou amá-lo, eu vou amá-lo, eu vou amá-lo. Entendeu? É tipo assim, você ter uma pessoa na família que é difícil de lidar com você. E aí você fala assim, mas essa pessoa é difícil, mas eu vou amá-la, essa pessoa. Eu vou amar essa pessoa, eu vou conquistar essa pessoa, mas não é você, é Jesus.
É a natureza de Jesus que está em você que faz você fazer isso, né? Que faz você ter esse amor, que faz você ter essa paciência, que faz às vezes você ser bravo com aquela pessoa que às vezes precisa acordar para a vida, né? É Jesus, é a vida de Jesus, é vivendo, né? Jesus, ele vive a vida dele em nós, né? E a gente vai assistindo, nós vamos assistindo a nossa vida. Então, assim, Luísa, é até engraçado, porque Jesus fala, é tipo assim, você acha mesmo que esse amor todo que você me deu foi você, né? Tipo assim, foi você? Não, fui eu. Eu que te empurrei, eu me diverti com isso, né? Então, eu acho até engraçado falar isso, porque esses dias eu tenho passado muito por essa coisa, assim, de eu fazer cada coisa, assim, eu tenho mania de fazer cada pergunta, sabe? E, e é até engraçado partilhar isso, né, vendo esse trecho da Luísa, porque Jesus se divertiu com a Luísa nessa questão do amor, né? Nessa questão dela achar que era ela, né? Que ela, porque Jesus não veio, ela queria, tipo assim, compensar Jesus, né? E eu até acho engraçado porque Jesus, ele se diverte com as nossas infantilidades, né? Com a nossa, sabe? Com a nossa pequenez, a nossa simplicidade. E assim, eu lendo esse trecho, eu fico indo sozinha, porque eu tenho muito essa coisa de perguntar, e às vezes eu faço cada pergunta e quando Jesus me responde, até quando às vezes ele é duro, assim, na resposta que ele dá para mim, eu sinto como se ele risse o tempo todo de mim, como que ele diz, meu Deus, que menina é essa? Entendeu? Que menina é essa? Sabe? E ele risse, porque é ele que faz eu perguntar. Não sou é ele que faz eu perguntar. É ele que faz eu ter essa, sabe? Essa coisa de perguntar. E aí ele se irrita. Não, ele fica bravo. Se irrita não, ele fica bravo. Porque eu pergunto e ele fica bravo como se eu não tivesse entendido ainda. Entendeu? Como é que é? Como se eu não tivesse entendido o que é ele, né? E na realidade, ele fica rindo. Ele fica bravo na resposta que ele me dá, mas ele fica rindo. Ele fica rindo, ele ri né, dessas minhas brincadeiras, né? E é como a Luísa. A Luísa, ela achava que era ela que estava amando Jesus. Aí Jesus fala, ele diz assim para ela: mas digo-te, contanto, desde que tu procures amar-me mais, gozo deste. Digo, contanto, desde que tu procures amar-me mais, gozo destes teus desatinos e faço deles um entretenimento entre tu e eu. Então, Jesus, ele goza dos meus desatinos, das minhas perguntas sem pé e sem cabeça, entendeu? Dos meus desatinos. E ele ri. E ele vai me dando a oportunidade de aprender que é ele, que não sou eu. É ele quem faz, entendeu? É ele que faz eu ter fazer essas perguntas e ele ficar bravo para que, tipo assim, para que eu entenda, ó, minha filha, sou eu, entendeu? Sou eu tô fazendo, você não precisa perguntar, você precisa confiar, você precisa ser eu, você precisa caminhar, né? E era isso que Jesus queria que Luísa entendesse, que ela aceitasse tudo, que ela entendesse que aquele amor que ela dava a Jesus, era ele próprio que incutia aquele amor nela, né? Aquele amor era ele que incutia nela, que colocava nela, que fazia ela ter aquele amor grande. Não era ela, era ele dentro dela. Isso é muito engraçado, gente. Isso é muito engraçado, porque quando a gente entende isso,
nossa, né? Aí a gente começa a caminhar, a gente começa a ter essa maturidade, né? Esse entendimento. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Verdadeiro sinal para saber se vive na divina vontade. Continuando meu estado habitual, assim que veio, o bendito Jesus me disse: Minha filha, o verdadeiro sinal para saber se a alma vive em minha vontade é que tudo o que lhe acontece, em qualquer coisa, se desenvolve a paz. Porque minha vontade é tão perfeita e santa que não pode produzir nem sequer a sombra de perturbação. Assim, se nos conflitos, mortificações, amarguras, se sente perturbada, não pode dizer que está dentro da minha vontade. Na melhor das hipóteses, se sente resignada e ao mesmo tempo perturbada, pode dizer que está à sombra da minha vontade. Porque estando fora é dona de sentir-se a si mesma, mas dentro não. Então, Jesus ensinando para saber um sinal, né? Se você vive dentro da vontade divina ou se você vive à sombra da vontade dele. Se acontece alguma coisa, em qualquer coisa se desenvolve a paz. Então, a alma que vive dentro da vontade divina não perde a paz. Porque a vontade divina é tão perfeita e santa que não pode produzir nem sequer a sombra da turbação. A alma que vive na vontade divina vive a vida de Jesus. E Jesus não se perturbava, como a cena que aconteceu ontem, que foi lida ontem no Evangelho, na missa de ontem. Jesus estava, um monte de gente falando os parentes dele falando que ele estava endemoniado. As pessoas falando que ele estava endemoniado. Não vou lembrar direitinho, né? Não estou com o evangelho aqui para ler. Mas era essa cena em que ele tá lá falando e as pessoas chamam ele, falam que ele está endemoniado. E ele tá lá no meio de pessoas conhecidas. Ele fala, aquela cena, né, que ele tá lá e o pessoal fala assim: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Aí ele fala: quem é minha mãe, quem meus irmãos? Aquele que faz a vontade de Deus. Então, a alma que vive na vontade divina, que vive totalmente fundida com Deus, que se perdeu em Deus, tem essa mesma paz de Jesus. Apesar de toda essa confusão, não perde a paz. Porque se acontece alguma coisa, algum conflito, se a alma se coloca, se a pessoa se coloca numa situação complicada, né, de mortificação, ou alguém fala alguma coisa que ela não gosta, sei lá, ela não vai sentir. Se ela sente, é porque ela tá vivendo ainda o eu. Ele fala assim, ó: quando a pessoa vive à sombra da vontade divina, ela aceita. Ela aceita o que a outra pessoa falou. Uma crítica, por exemplo, a pessoa recebe uma crítica, né? E se ela tá só resignada, se ela tá só à sombra da vontade divina, o que vai acontecer? Ela vai aceitar aquela crítica, né? Ela vai aceitar, porque a gente lê e tudo que Jesus fala acho que no primeiro trecho que foi lido aqui na escola hoje. Jesus fala assim, para a Luísa, assim, para ela aceitar tudo o que vem, para ela olhar só para ele. E tudo o que acontecer, ela aceitar como vindo de Jesus. Então, se acontecer se Deus permitir alguma humilhação, que ela receba aquilo das mãos dele. Que foi ele que permitiu que acontecesse para o bem da alma dela.
E assim a gente não tem raiva de ninguém, não tem rancor de ninguém, não tem, você não fica magoado com a pessoa que te fala alguma coisa que você poderia não gostar, que você não gosta, uma crítica, por exemplo. Por quê? Porque você olha para aquela situação com um olhar divino. Jesus foi humilhado, Jesus foi incompreendido, Jesus foi chamado de demônio. Então eu pego aquilo lá, eu estou vivendo a vida de Jesus, eu também vou passar por ele que ele passou. Então não vou me perturbar, fique em paz. Às vezes é uma crítica ou uma incompreensão que você falou alguma coisa que a pessoa não compreendeu, mas naquele momento você falou sem nenhuma intenção, assim, sem má intenção. Deus vê seu coração. Quem está vendo, quem conhece exatamente a sua intenção na hora que você falou alguma coisa, é Deus. Ele que está no seu coração, Ele que está junto com você, Ele que vê todas as coisas. Ele sabe a intenção. Então, se você fez uma coisa se você falou alguma coisa sem intenção de magoar ninguém, você fica em paz, você não precisa ficar assim. Aí a pessoa vai e entende errado, aí você mandou a mensagem, a pessoa entendeu errado. Né? E te questionou, te criticou, falou que você falou alguma coisa errada. Como você fez você sabe a intenção, Deus sabe a intenção, você não tem que ficar se sentindo culpado por nada. Aí o que você vai fazer nessa situação prática? Vai virar falar com Deus, Jesus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que na hora que eu fui mandar aquela mensagem, eu não tive intenção nenhuma de magoar ninguém. Então eu não me sinto culpada, porque eu não fiz por mal. Eu fui incompreendida, como o Senhor foi incompreendido naquela situação que o Senhor foi chamado de demônio. Olha a situação. Jesus foi chamado de demônio. Então, se Ele permite que eu passe por essas incompreensões, amém. Estou vivendo a vida dele, realmente, Jesus. Estou vivendo a sua vida, porque o Senhor foi muito incompreendido. Se acontecer alguma humilhação comigo, eu vou falar a mesma coisa. Não vou perder minha paz. Perder a paz seria eu perder, eu me sentir culpada e me sentir afastada desse amor de Deus, afastada dele. A única coisa que poderia fazer eu perder minha paz verdadeiramente é sair da vontade divina. É sair. Se eu sair, aí eu vou perder a paz. Se eu cometer realmente um pecado e me afastar de Deus e me sentir culpada, né, e perder essa união com Deus, essa certeza do amor dele, eu vou ficar perturbada. É o que ele falou aqui, ó. Se você, na melhor das hipóteses, se sente resignado, só aceita, mas ao mesmo tempo fica perturbada, pode dizer que está à sombra da minha vontade. Quem vive à sombra da vontade divina ou vive fora da vontade divina, estando fora, é dona de sentir-se a si mesma. Nós sentimos o nosso eu, a nossa miséria, o nosso nada, nossa pobreza quando a gente está na vontade humana. E aí eu consigo sentir a mim mesma. E o meu eu é cheio de mimimi, né? De ficar ofendida, de me sentir ofendida, de me sentir... eu não vou falar mais com o fulano, não. Eu vou parar de falar com essa pessoa, porque ela não me compreende, ela não aceita o que eu falo. Tudo que eu falo, ela fala que tá errado e não sei o que, e não sei o que lá. Mas quando você está dentro da vontade divina, o seu eu é anulado. Você anula a sua miséria e vive uma vida divina. Então você olha tudo com olhos divinos. Como colega falou, acho que foi a Ruth que falou, na vontade divina, a vida na divina vontade, você amarra sua miséria no trono de Deus, para viver uma vida divina. Então tudo que te acontece, tudo, exatamente tudo, você recebe das mãos de Jesus, você não vê mais as criaturas em si, criaturas, você recebe tudo da mão de Deus, é tudo Ele. Ele permitiu. E você entende por que Ele permitiu. E fica em paz. Ele fica em paz, continua em paz, tranquilo.
não sente a perturbação. Agradece. Chega a alma que vive na divina vontade, a pessoa que vive na divina vontade, dentro da divina vontade, agradece pelas mortificações, pelos sacrifícios, pelas amarguras, porque a gente está vivendo a vida de Jesus e Jesus viveu isso. Então é um sinal, nossa, eu realmente estou vivendo a vida de Jesus. Esse é o objetivo, viver a vida de Jesus. Se ele teve amargura, se ele teve lágrimas, se ele se sacrificou, se ele foi humilhado, se ele foi chamado de demônio, se ele foi perseguido, se ele foi incompreendido. Então, Jesus, então eu vou viver na sua vida porque eu estou passando por isso que o Senhor passou. O modelo viveu assim, então a cópia do modelo vive assim também. Esse é o objetivo. Ele viveu em paz, eu vivo em paz. É uma cópia, ele quer copiar a vida dele na alma, que vive na divina vontade. Ele copia a sua vida, ele vive nessa alma. Então ela vai passar pelo que ele passou. Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat.